dia, Gachô, dando continuidade ao por dentro do livro do Crescendo Zen. No último vídeo a gente conversou sobre a meditação dos pandas, que é a principal atividade, o carro-chefe do Crescendo Zen, que é onde as crianças aprendem, né? O sentar, o movimento corporal, o movimento de respiração, o padrão mental que a gente vai trabalhar nas aulas, tudo com a ludicidade dos pandas, que é o animal chave, né? O animal querido do Crescendo Zen. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as outras atividades sequenciais e sobre a metodologia do Crescendo Zen. Essa metodologia das 8 atenções trabalhadas no projeto, ela foi finalizada na minha última ida para o Japão para treinamento em 2019. Até então eu tinha uma ideia de quais as atividades, qual o foco principal que cada atividade trabalhava, mas eu não tinha uma metodologia formada. Eu finalizei isso com meu professor no Japão. Esses 8 métodos são métodos específicos trabalhados dentro do Zen, então a gente conseguiu fechar essa metodologia nessas 8 atenções, que eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre quais são. Elas estão na introdução do livro, aqui ó, os 8 focos de atenção específica utilizadas na metodologia do Crescendo Zen. Então plena atenção à respiração, plena atenção com foco, plena atenção auditiva, plena atenção corporal, noções de interconexão, plena atenção em movimento, plena atenção às emoções e plena atenção à alimentação. São esses os 8 focos específicos trabalhados nas atividades do projeto. Como que isso funciona? Eu trouxe para o livro as 24 principais atividades do Crescendo Zen. Nem as principais, mas as que as crianças mais têm afinidade no dia a dia, né? Na prática. O que funcionou muito no Crescendo Zen? Essas 24 atividades. Para um ano letivo, né, eu trabalho nas escolas todos os dias, isso é insuficiente. Então, eu tenho mais de 60 atividades para serem trabalhadas dentro desses 8 focos ao longo do ano. Essas 24 são as 24 que eu achei mais queridas, digamos assim, por mim, pelas crianças. Não que as outras não sejam, né? Também são maravilhosas, mas algumas das outras atividades têm um nível de dificuldade um pouco maior, exige que as crianças já estejam num determinado patamar dentro do projeto. O projeto tem alguns níveis, então ele começa de um nível básico de atividades, depois um nível intermediário e um nível um pouco mais avançado. E isso diz respeito não só a padrão mental, mas até a questão de coordenação motora. Algumas atividades exigem que as crianças estejam bem mais tranquilas, entendendo o contexto do que elas estão fazendo ali, até para elas conseguirem aquietar o corpo e terem coordenação motora para fazer o que é preciso ser feito. Então, eu trouxe para o livro do Crescendo Zen as 24 atividades que eu achei que seriam mais abrangentes para serem feitas em casa também, porque esse livro não é um livro só para ser trabalhado nas escolas, o contexto das escolas é um pouco mais abrangente, mas para ser trabalhado em qualquer lugar, por qualquer profissional e com os pais, né, com as crianças. Muitas famílias têm me ligado, perguntado, eu quero que o meu filho faça a aula, né? Eu sempre digo, principalmente quem não mora aqui em Goiânia, compre o livro, né? E comece a fazer isso em casa, até que a gente tenha criado essas causas e condições para o projeto estar em mais lugares, que eu ainda não consegui, né? Mas eu acho que o livro já é um grande passo, ele já está bastante divulgado e difundido aí para todo lado. Eu estou muito grata pela receptividade. Mas além desses 8 focos de atenções específicas, isso é trabalhado ciclicamente.
Então, o livro começa com a plena atenção à respiração, que é a meditação do Panda, e ele vai na sequência que as atividades são trabalhadas em sala de aula. Então aqui a gente já passou, né, essa atividade no vídeo passado, a meditação do Panda, plena atenção à respiração. E aí tem outras percepções trabalhadas, porque cada atividade não trabalha só aquele foco especificamente, tem um nível de abrangência maior. Então, a meditação do Panda, por exemplo, outras percepções que ela trabalha, aprendizado e conceitos do que é meditação, prática de plena atenção estática, prática de plena atenção em movimento, concentração, respiração consciente, amorosidade, contato visual e imaginação. Então, além da plena atenção à respiração, que é o foco do projeto, um dos focos, trabalha todas essas outras percepções das atividades. E aí aqui segue na ordem. Plena atenção com foco, como funciona a minha mente. E aí é uma outra atividade em que o foco principal é plena atenção com um foco específico. Também outras percepções são trabalhadas. Plena atenção auditiva, ouvindo os sons da natureza. É uma outra atividade. E aí isso também tem uma sequência lógica de escolha delas serem nessa ordem. Plena atenção corporal, yoga dos animais. Todos os meses eu faço uma aulinha de yoga com as crianças, alguma abordagem de yoga, para eles não ficarem só presos ao trabalho mental, né? Que às vezes é cansativo. Então a gente faz uma aula de movimento, para movimentar o corpo e sair um pouco do espectro só de observação, observador e de ficar nessa concentração. Plena atenção em movimento. Noções de interconexão. Essa é uma noção que eu trabalho bastante. Somos ondas, somos o mar. É um conceito do Zen, de que todas as coisas estão interconectadas, né? Nós não somos independentes, nós somos dependentes uns dos outros e de todos os seres, na verdade, que estão no universo. Então, desde uma simples formiguinha até nós, seres humanos, até o sistema solar, tudo é trabalhado com eles. Todas as coisas estão interconectadas todo o tempo, para eles terem essa noção abrangente da importância de todos os seres. Plena atenção em movimento, caminho e formiguinha. Eu vou passar as 8 principais com vocês e as imagens maravilhosas, né? Os desenhos da Noemi, impecáveis, eles foram muito trabalhados especificamente, muito detalhista. Eu quis colocar cada detalhe do que acontece exatamente quando a atividade está sendo aplicada em sala de aula, para que as crianças, quando visualizassem todas as imagens, elas se reconhecessem ali. E quando o adulto não estivesse com elas conseguissem fazer a atividade assim mesmo, né? Por uma observação só visual, não precisar da fala. Elas precisam da fala uma vez e depois, o dia que elas quiserem se sentirem confortáveis, elas podem pegar o livro e fazerem por si só. Plena atenção às emoções, enxergando nossas emoções. Muito bonita essa atividade, as crianças gostam bastante, porque é uma oportunidade que elas têm de se expor, né? Essa atividade é uma atividade que eu coloco um pouquinho mais lá na frente, elas precisam já ter uma conexão um pouco maior comigo, de confiança, de quererem falar, né? Quererem se expor através dos desenhos, e ali me mostra bastante do que elas têm sentido nas aulas, do que elas têm sentido ambientalmente. Esse ano de pandemia, principalmente, os desenhos têm me falado bastante. E a última das atenções, plena atenção à alimentação. Equilíbrio do Hashi. É uma aula que é feita com frutas, eles adoram essa aula, adoram, e é uma das aulas que a gente treina, já começa a treinar uma parte mais aguçada um pouco
da coordenação motora. Então, essas são as 8 principais atividades. E aí vem as outras mais 16. São 24 atividades dentro dessas 8 atenções. E aí começa aqui de novo, retorna para plena atenção à respiração. Pensativo como um macaquinho. E aí segue a sequência até dar as 24 atividades que foram abordadas nesse livro. Então essas são as atividades e os focos trabalhados pelo projeto que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Foram essas atividades vêm sendo trabalhadas já ao longo de muitos anos, né? Elas são continuamente, agora já não são mais tão alteradas, mas em sala de aula eu tenho a oportunidade de enriquecê-las um pouco mais, com uma atividade extra, alguma coisa que eu acho que tenha sentido naquele momento, né, do presente, do que a gente está vivendo no aqui e agora, para dar uma enriquecida na atividade, e elas vêm constantemente sendo aperfeiçoadas, digamos assim, para serem trabalhadas em salas de aula. Então são 24 atividades que nós temos no livro. No próximo vídeo eu vou falar já da parte final do livro, dos agradecimentos, dos depoimentos dos meus alunos que eu quis trazer. Até já. Obrigada. Gachou.